Olá, é terça-feira, está começando União Brasil. Chove em 116 cidades do Ceará. Vamos ver como ficou a nova organização das paradas de ônibus no trecho da Avenida Guanambi, próximo à rotatória. As paralisações de trabalhadores da construção civil já causam atrasos em obras importantes de Fortaleza. Os municípios cearenses, incluindo a capital, precisam correr para elaborar seus planos de mobilidade urbana. Oposição e base aliada comemoram o veto do prefeito Roberto Cláudio à construção da chamada Via Paisagística do Cocó. Torcidas organizadas do Ceará e do Fortaleza têm contas bancárias bloqueadas e a entrada nos estádios proibida. E ainda, a programação preparatória para a Jornada Mundial da Juventude. Isso e muito mais a partir de agora. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. Madrugada e manhã de muita chuva em Fortaleza. Um refresco para o calor que vinha fazendo nos últimos dias na capital, mas muito transtorno também para quem teve que sair de casa. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia, até às 11 horas da manhã choveu 22,6 milímetros em Fortaleza. Parece pouco, mas foi o suficiente para deixar as ruas e as avenidas alagadas, dificultando o trânsito. Em alguns pontos da cidade, os motoristas tiveram que passar com muito cuidado por causa do nível das águas, mas houve quem não escapasse de acidentes. Na Avenida Beira-Mar, principal ponto turístico da cidade, a água da chuva fez transbordar os esgotos. No total, foram registradas precipitações em 116 municípios cearenses, sendo a maior em Quixeramobim, com 95 milímetros. E pelas previsões, a chuva deve continuar até o próximo domingo. De acordo com a FUNSEMI, a aproximação de ramos da zona de convergência intertropical deixa o céu nublado com possibilidade de chuvas em todas as regiões. 6 novas paradas de ônibus seletivas, chamadas de abrigos, foram instaladas na Avenida Guanambi, aqui em Fortaleza. O objetivo é organizar as paradas de ônibus e vans que passam por ali. A Avenida Guanambi é uma das mais movimentadas de Fortaleza. Tanto é que neste trecho, onde diversas paradas de ônibus se encontram em uma mesma calçada, a situação era descrita pelos passageiros desta maneira. Todo mundo ficava onde queria, os ônibus paravam onde queriam, onde era melhor. Alguns ônibus paravam muito atrás, cortava a parada, queima a parada que chamam, né? As Topic paravam onde queriam, demoravam o tempo que queriam. Esta semana, essas novas paradas, chamadas de seletivas, foram instaladas para tentar acabar ou minimizar todos estes problemas. Definiu-se um local para cada linha e necessariamente o ônibus tem que parar naquele local. Então o usuário pode ficar no ponto de embarque da linha dele e não vai ter que sair correndo de um lado para o outro para pegar o coletivo, e o motorista também sabe o local que ele tem que parar. Os novos abrigos também servem em um dia de chuva, como o de hoje, para proteger os passageiros. Ao todo, são cerca de 50 mil pessoas que passam por dia nas 22 linhas de ônibus e 2 de vans aqui na Avenida Guanambi. Tem como o pessoal se abrigar, né? Se proteger. Agora que dividiu ficou melhor. Não fica aglomeração no lugar só. Antigamente estava desorganizado, né? Hoje em dia estava melhor aqui, né? Por causa tinha Topic, tinha ônibus de viagem, hoje em dia está tudo ok, que graças a Deus está tudo melhor agora. Ao todo foram instalados 6 abrigos na Avenida Guanambi. O projeto deve ser expandido e organizar outros trechos da cidade. Nós estamos achando cerca de 20 locais para novas instalações de abrigos. José Walter, Mucuripe, Barra do Ceará, no entorno da rodoviária, são alguns projetos que estão já em estudo e em andamento para brevemente já estarem com os novos abrigos. Está na hora de você começar a participar do União Brasil, dando a sua opinião sobre os nossos assuntos de hoje. Ligue ao vivo para o 3486-1721 ou comente também pela internet usando o seu Twitter. O nosso perfil é o @União Brasil TV. 94 municípios cearenses e a capital precisam entregar seus planos de mobilidade urbana até 2015. Fortaleza ainda está na fase de elaboração deste plano tão importante para o funcionamento da cidade.
Toda grande cidade sofre com problemas de mobilidade urbana, seja pela falta de estrutura ou pelo aumento constante da frota de veículos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana estipulou que até abril de 2015, as cidades com mais de 20 mil habitantes devem apresentar o seu plano da mobilidade urbana. É uma coisa mais abrangente, que envolve não somente o transporte público, mas a circulação de pessoas e veículos e cargas dentro da região da cidade. Das 27 capitais brasileiras que devem apresentar seus planos, apenas 8 já o fizeram e 16 estão em fase de elaboração. Fortaleza é uma delas. A prefeitura está se estruturando agora, montando um grupo de trabalho que deve se iniciar aqui pela CEINF, por conta deste programa de transporte público que já existia aqui, mas que vai envolver diversas secretarias, vai envolver a SELMA, vai envolver o IPLANFOR, vai envolver a Secretaria de Conservação e Serviços, que é a MC e a TUFOR. No Ceará, 95 cidades precisam elaborar o plano e, por ser responsabilidade do município, o governo está tentando sensibilizar os gestores. Até agora, apenas 8 municípios do Vale do Jaguaribe e 4 municípios do Vale do Acaraú irão receber investimentos do governo. A gente tem um universo de ação muito grande, né? Então, para priorizar, eu acredito que a gente vai trabalhar no intervalo de municípios que tenham acima de 20 mil habitantes até 100 mil. Porque acima de 100 mil já são municípios de maior porte e que teriam mais condições, teriam maior estrutura técnica e institucional para elaborar os seus próprios planos. Vamos ouvir agora a opinião do nosso telespectador que está na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Joab Marques, aqui do bairro Luciano Cavalcante. Joab, fique à vontade. Opa, eu queria falar um pouco sobre o problema da nossa mobilidade urbana, porque, enfim, Fortaleza, a cidade está casada já há alguns séculos quanto ao metrô, quanto ao sistema de trens. E, assim, o transporte público ele não oferece qualidade em nenhuma população. De modo que, se a gente imagina assim, que cada usuário do transporte público insatisfeito procura comprar mais um carro para colocar nas ruas. Sim. E acaba sendo um círculo vicioso de aumentar mais ainda o tráfego e procura de qualidade mesmo acaba não existindo dentro de cidadãos. Eles procuram melhorar de outra forma, arranjando moto, arranjando mais carro a entrar na rua. Tá ok, meu caro, muito obrigado pela sua participação. É isso que acontece mesmo todos os dias, nós vemos cada vez mais carros nas ruas de Fortaleza e também nas outras grandes cidades. Isso deixa as ruas congestionadas. O que a gente pede sempre, claro, ao poder público, como brasileiros, é que o transporte público seja melhorado, seja pensado, articulado, para que nós não precisamos comprar mais carros, mais motos e deixarmos aí abarrotadas as nossas ruas e avenidas. Eu quero aproveitar, já que tivemos uma participação por telefone, também mandar um abraço aqui para a nossa telespectadora Sofia Melo, que tem só 7 aninhos, mas todos os dias assiste o nosso telejornal. Os trabalhadores da construção civil no Ceará estão em campanha salarial. A categoria está realizando diversas manifestações, mas até agora não houve acordo com os empresários. Uma greve não está descartada. De um lado, trabalhadores da construção civil que não estão satisfeitos com suas condições de trabalho e se sentem desrespeitados. As condições de trabalho hoje elas são muito precárias. Elas são precárias desde a alimentação dos trabalhadores até os acidentes que ocorrem hoje. Então, há uma dificuldade de você convencer as empresas, os empresários, de dar as melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Do outro, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, que afirma ser inviável atender às exigências dos trabalhadores. Completamente inviável. E a categoria ela tem evoluído. Uma prova inconteste da evolução da capacidade financeira do trabalhador é a pedida de agora. A pedida de agora que tem estacionamento. Eles querem vale combustível. Então, é uma prova e nós ficamos realmente satisfeitos do nosso colaborador ter evoluído. A dificuldade de negociação dos trabalhadores com os empresários é antiga. Em 2012, a greve dos operários da construção civil durou 33 dias. Causou vários problemas, muita polêmica e conflitos. Este ano, eles querem um aumento salarial de 12,5%. Você tem uma ideia, no piso do servente, 12,5% nosso e 7,5% deles, dá uma diferença de R$30.
O piso salarial para o servente de obra atualmente é de R$ 678. Com o aumento dos patrões, de 7,5%, ele vai para 687. E o que a categoria deseja ficaria em 725, ou seja, uma diferença de R$ 38. Eles reivindicam também um aumento na cesta básica, de R$ 50 para R$ 85. Francisco é servente de obras e acha justo o aumento. Se não tiver um servente numa obra, a obra não anda, porque o pedreiro não vai fazer o serviço do servente. Até agora não houve nenhuma negociação definitiva. No dia 2 de maio, os operários vão fazer mais uma mobilização. A seguir, você vai saber mais sobre o veto do prefeito Roberto Cláudio à construção da via paisagística no Cocó. Não saia daí, eu volto já. Voltamos e para você que vai ficar aqui na capital, vamos relembrar o que funciona e não funciona aqui em Fortaleza amanhã no feriado do Dia do Trabalho. Os supermercados de Fortaleza não vão abrir amanhã devido ao feriado, é claro. Nos shoppings, apenas as praças de alimentação e as áreas de lazer funcionarão normalmente. Todas as lojas, inclusive as do centro e a da Avenida Monsenhor Tabosa, estarão fechadas. Também não vão funcionar os trens e o metrô em Fortaleza e região metropolitana, em Juazeiro e no Crato, neste feriado. Os equipamentos voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, e a Companhia Energética do Ceará, Coelce, vão funcionar em esquema de plantão. Os serviços poderão ser solicitados através dos telefones das companhias. Vamos a mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite, eu sou Raimundo Chaves. Raimundo, cheguei agora e acabei de ouvir aí a matéria sobre o Sindicato da Construção Civil. Sim. Veja bem, eu acho muito justo que um servente ganhe R$ 725 por mês. Eu acho extremamente justo. Mas eu tenho notado que as reuniões do Sindicato de Construção Civil e do SIDSCOM, Sindicato dos Patrões, não existe assim uma contrapartida, quer dizer, só se fala em direito, bolsa, assim, aumentar a cesta básica e tal, mas eu não vejo ninguém falar em torno de uma maior obrigação dos operários. Eu cheguei nas condições, a gente fica super apavorado de ver o pessoal parado, debaixo de água, vai para o banheiro, passa uma hora quando tem que passar 10 minutos. Então é preciso que o sindicato tenha essa consciência de reivindicar, mas também dê uma contrapartida, porque não existe direito sem obrigação. Isso é coisa do PT, esse negócio de só pegar direito e sem obrigação, isso é coisa do PT. Não existe. Isso aí, você vê que tem um princípio contábil que diz que todo crédito gera um débito de igual valor e vice-versa. Tá ok. Então, fica aqui o meu protesto com relação a isso, porque eu também não sou um empresário, mas sou um pequeno empresário da construção civil e gostaria de ver isso. Não sou contra o aumento, mas sou a favor de que eles façam jus a esse aumento e essas reivindicações. Tá certo, obrigado. Raimundo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima noite para você. E atenção, você que ainda não prestou contas com o Leão. Termina hoje, exatamente às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2013, ano base 2012. A multa para quem entrega a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. A Receita Federal alerta que quem deixar para enviar nos últimos momentos corre o risco de enfrentar dificuldades por causa do grande número de acessos, que pode deixar o site mais lento. E a Receita já divulgou o calendário de pagamentos da restituição do imposto de renda deste ano. Ao todo, serão 7 lotes, sempre com data de depósito a partir do dia 15 do respectivo mês. O primeiro lote de pagamentos será no dia 17 de junho. Geralmente, os beneficiários deste lote são os contribuintes com mais de 60 anos de idade e parte daqueles que enviaram a declaração no primeiro dia do prazo, que começou em 1º de março. Depois de toda a polêmica sobre a construção da via paisagística do Cocó na semana passada, o prefeito de Fortaleza voltou atrás e decidiu vetar a construção. A medida foi comemorada pela base aliada e oposição também. Nesta terça-feira, os vereadores estavam às voltas com a apresentação do projeto de ampliação da Câmara Municipal de Fortaleza. Mas outro assunto amplamente discutido na semana passada também foi muito falado: a construção da via paisagística do Cocó.
A nova avenida faria parte do projeto de lei complementar que irá promover uma série de alterações no trânsito da capital, mas o prefeito vetou a construção. O prefeito vetou o terceiro parágrafo do projeto, que dava conta da construção da via paisagística, que iria desde a Avenida Sebastião de Abreu à Rua Almeida Prado. O problema é que a nova avenida iria colocar ainda mais lenha na fogueira em toda aquela polêmica envolvendo a área do Cocó. A gestão do prefeito Roberto Cláudio tem dado demonstrações sistemáticas do compromisso em relação à preservação da área do Cocó. A área de relevante interesse ecológico, a lei que criou a área remonta a 2009. Estabelecia que deveria ser criado em 7 meses um plano de manejo e um conselho gestor, o que jamais foi efetivado. Não obstante isto, o prefeito Roberto Cláudio, a atual gestão, reconhece aquela área como área de relevante interesse ecológico. O vereador do PT, Acrisio Sena, afirma que essa é uma vitória da oposição na casa, que votou contra o projeto, e também dos movimentos populares. A decisão tomada pelo prefeito foi uma decisão sensata e uma decisão em consonância com o sentimento da cidade em preservar o Cocó. Eu acho que o veto chegando até a nossa casa será mantido e respeitado, eu tenho certeza, porque este é o sentimento da maioria da população desta cidade e o sentimento também da Câmara Municipal. A vereadora pelo PSOL, Toninha Rocha, também considera uma vitória. Porém, quanto à ponte estaiada, que foi aprovada e ficará situada no Parque do Cocó, ainda falta discussão sobre o assunto. Nos apresentaram aonde a ponte começa, aonde a ponte termina, qual o impacto ambiental que essa ponte vai causar, na questão da mobilidade, o que é que ela desafoga o trânsito. Nós não sabemos discutir, porque infelizmente a mensagem do Poder Executivo que aqui chegou, ela não trouxe os detalhes para a gente debater, e a audiência pública que faria esse debate não foi aprovada aqui pela Casa. Agora parece que haverá uma trégua na crise entre judiciário e legislativo. O presidente da Câmara Federal, Henrique Alves, deve engavetar o projeto que limitava o poder do STF, e o ministro Gilmar Mendes vai suspender a tramitação do projeto que limita a criação de novos partidos. Veja. Na Assembleia Legislativa do Ceará, os deputados avaliaram positivamente o fim da crise entre Judiciário e Legislativo Federal, depois da reunião entre o ministro Gilmar Mendes e os presidentes da Câmara e Senado na última segunda-feira. A palavra de ordem agora é paz. O ministro do Supremo Toffoli disse em uma entrevista que o que está acontecendo é um debate democrático. Eu acho que é importante que se deixe muito claro qual é o limite de cada instituição na democracia. A Constituição estabelece esses parâmetros, mas está acontecendo uma série de fatos que, infelizmente, vem provando que é necessário se regulamentar muito claramente qual é o papel de cada um. Mas nada de interferir um no espaço do outro. Eu acho que já se entenderam ontem, já estão conversando. Eu acho que tem que ter os 3 poderes. Agora, os 3 poderes já dizem, harmoniosos e independentes. Então, os 3 poderes têm que ser independentes. Não adianta o Congresso estar querendo meter a colher lá no Superior Tribunal Federal, nem o Superior Tribunal Federal, quando não seja convocado, meter a colher lá no Congresso Nacional. Na reunião, ficou decidido que a PEC 33, que limitaria o poder do Supremo Tribunal Federal, será arquivada. Ela foi o estopim de toda a crise. Por outro lado, o projeto do PMDB, que limita a criação de novos partidos, impedindo que o político migre para outra legenda, levando o tempo de propaganda e os recursos do fundo partidário, deverá ser discutido no plenário do STF. O ministro Gilmar Mendes, na semana passada, deu liminar suspendendo a tramitação do projeto. E o anúncio da presidente Dilma Rousseff de destinar os recursos dos royalties do petróleo para a educação também deu o que falar. O Executivo deve enviar para o Legislativo uma proposta para viabilizar o repasse. Sem dúvida, investir em educação e saúde é prioridade não só desse dinheiro fantasioso sonhado a dia de hoje do pré-sal. É obrigação se investir mais em educação e muito mais em saúde. Bom, e neste assunto, se antecipando a presidente Dilma Rousseff, o governador do Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, já sancionou a lei que destina os royalties do petróleo no seu estado
para a educação. Isso mostra como o ano de 2014 e as eleições presidenciais já estão criando um campo magnético aí para os interesses dos partidos e dos possíveis candidatos. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, divulgou o balanço da Operação Campo Limpo, realizada na manhã de hoje. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas sedes das torcidas Ceará Amor, TUF e JGT, foram encontrados um revólver calibre 38, munições de pistola, computadores, pendrive, celulares, máquinas fotográficas e documentos. 2 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma na sede da Ceará Amor e foram encaminhadas à Delegacia de Roubos e Furtos. Todo o material apreendido será analisado pelo Ministério Público e servirá de embasamento para a investigação criminal que já começou. Com a decisão judicial, ficou determinada ainda a imediata suspensão das atividades das torcidas, que também tiveram suas contas bancárias bloqueadas. A entrada dos integrantes das torcidas organizadas nos estádios também está proibida. Promotores do Ministério Público do Ceará e o procurador da Procuradoria de Crimes contra o Patrimônio Público reuniram a imprensa hoje para explicar como foram feitas as operações Quixeramobim 1 e 2. Por conta delas, foram afastados o prefeito, o vice-prefeito e mais 26 gestores do município. Veja só. A entrevista começou com a apresentação das medidas adotadas pelo Ministério Público do Ceará nas operações Quixeramobim Limpo 1 e 2. Segundo o promotor de Quixeramobim, Igor Pinheiro, existem provas documentais que apontam para a fabricação clandestina de licitações. Durante os 2 mandatos do senhor Cirilo Pimenta e do senhor Edmilson Cruz, inúmeros gestores públicos acumularam desaprovações de contas no TCM, inclusive com várias notas de improbidade, sendo a grande maioria por ausência de licitações. Essas pessoas com essa vida pública pregressa negativa, na atual gestão, haviam sido novamente alçadas à condição de secretários municipais de Quixeramobim, com o aval, evidentemente, do senhor Cirilo Pimenta, que foi quem os nomeou. A operação Quixeramobim Limpo culminou com o afastamento por 180 dias do prefeito Cirilo Pimenta, do PSD, seu vice-prefeito e mais 26 gestores municipais. O ex-deputado Cirilo Pimenta foi à Assembleia Legislativa logo depois do afastamento para pedir o apoio dos parlamentares cearenses. O que a gente acha que é uma precipitação, há um entendimento por parte de todos nós e que enxergamos que o Ministério Público tem o seu papel. Nós defendemos aí o que eles estão também defendendo, agora nós não podemos defender esses absurdos, principalmente de homens sérios, de prefeitos que têm todos os índices favoráveis. Na sexta-feira passada, havia sido intermediada uma reunião entre o Procurador-Geral de Justiça, doutor Ricardo Machado, e o presidente da Assembleia, o deputado Zé Albuquerque, em que alguns deputados iriam à comarca de Xeramobim ter acesso a essa documentação. E lá estivemos nós, eu, doutor Maurício, doutor Plácido, doutor Epaminondas, e infelizmente nenhum deputado lá apareceu. O promotor de Quixeramobim divulgou ainda vídeos do momento em que os promotores fizeram a busca e a apreensão de documentos na comissão de licitações da Prefeitura de Quixeramobim, além de imagens de licitações sem assinaturas e com datas retroativas. Várias licitações foram apreendidas em branco, algumas com recados em cima dela, especificando o que faltava ser assinado ou preenchido, muito embora essas licitações já tivessem sido informadas no site do TCM como finalizadas. Então, não se está aqui fabricando nem criando fatos. Ao contrário, o que era criado eram as licitações em Xeramobim. Lá sim é que se fabricavam documentos. No próximo bloco, a preparação dos católicos em Fortaleza para a Jornada Mundial da Juventude. E você vai ver que o bom exemplo continua sendo a melhor maneira de educar os seus filhos. É já já. A
A Jornada Mundial da Juventude é um evento que reunirá ainda este ano católicos do mundo todo em um só lugar, o Rio de Janeiro. No Brasil, as comunidades religiosas estão se preparando para receber o Papa Francisco. Aqui em Fortaleza, um workshop fez parte dessa programação. Na reunião na sede em Fortaleza foram apresentadas informações sobre os eventos anteriores no workshop com o Shalom na JMJ. A Jornada Mundial da Juventude ocorre desde 1986 e quer atrair principalmente os jovens de todo o mundo para mais perto da Igreja. Por isso mesmo, a presença do Papa Francisco será indispensável. Mais de 2 milhões de fiéis devem participar da 18ª edição do evento, do dia 23 até o dia 28 de julho, no Rio de Janeiro. Pelo menos 10 mil pessoas da comunidade Shalom devem estar presentes. O assunto agora é comportamento infantil. Afinal, o que determina a formação de uma criança? Será que elas realmente são um reflexo do que vem? Bom, se isso for verdade, melhor pensar 2 vezes antes de dar um mau exemplo. Afinal, esses pequenos aprendem rápido. Esta cena flagrada no centro de Fortaleza não se trata de uma denúncia de exploração do trabalho infantil. É apenas uma brincadeira de criança. Entenda, foi isso que o garotinho de 5 anos de idade viu antes de procurar algo parecido para fazer. As crianças estão sempre em desenvolvimento cognitivo, social, moral, cultural. Então, assim, as crianças aprendem o tempo todo. E as principais figuras de educação são os pais. Então, os valores e o comportamento do pai é um exemplo real para ela. Ela pode introjetar aquilo para o resto da vida. Como um espelho de aumento, só que em miniatura, as crianças refletem o que veem, cenas do cotidiano, sem medir se aquela atitude é boa ou ruim. Por isso, resta aos pais ficarem atentos. Ela tem que ter um exemplo de pai, né? Pedro tem um primo com autismo. Orientado pela mãe, que cuida do menino com muito carinho, ele aprendeu desde cedo a lidar com as diferenças. Eu aprendi a respeitar as pessoas mais velhas, os mais novos também, e os autistas também, assim. Não limite a capacidade de uma criança. A consciência sobre o que é certo ou errado pode até amadurecer com o tempo, mas existe antes mesmo que você possa imaginar. Uma das primeiras coisas que a criança aprende é o maneio do não, né? Quando a gente começa a falar com a criança muito pequenininha, ainda não pode. Ela já vai aprendendo que não pode. Então, quanto mais cedo possível. Não tem uma idade certa para você começar. Bons exemplos de educação a gente mostra desde sempre. Nadar em piscina fundo e não entrar e não pular em cima da cama. Isso não pode. Não posso. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Essa campanha fez sucesso no mundo todo, né? E mostra que realmente as crianças reproduzem o que vem sendo feito pelos adultos, né? Vamos a outros assuntos de hoje nas nossas imagens do dia. Pela manhã, no centro do Rio de Janeiro, os taxistas reivindicaram a concessão pela Prefeitura de novas licenças e transferências de concessões para terceiros e familiares. A Secretaria Carioca de Transportes havia cancelado as concessões em janeiro. Em Brasília, um operário morreu e outros 3 ficaram feridos após a queda de um andaime de 18 metros de altura em um prédio residencial em construção no setor noroeste. O ex-presidente da FIFA, João Avelange, renunciou ao cargo de presidente honorário da entidade depois das investigações de suborno de dirigentes em troca de direitos de transmissão da Copa do Mundo. Avelange tem 96 anos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que os Estados Unidos, o seu país, podem mudar a sua política em relação à Síria se obtiverem provas de que o regime de Bashar al-Assad utilizou armas químicas contra civis. A rainha Beatriz da Holanda renunciou ao seu cargo para que seu filho Willem Alexander se tornasse rei, o primeiro depois de mais de 120 anos de reinados femininos. A cerimônia de posse aconteceu hoje. A sua esposa, Máxima Sorreguieta, é argentina. Como o país não tem religião oficial, o rei não é coroado, apesar de a coroa existir.
O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano o presidente de Israel, Shimon Peres. O Papa fez um apelo por paz no Oriente Médio e Peres, por sua vez, o convidou para que visite Israel. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. União Brasil, informação além da notícia.